São Pio de Pietrelcina. Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, o santo do dia 23 de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome de batizado Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, Itália, em 25 de maio de 1887. Era filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio e tinha 6 irmãos. Desde criança manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava às missas e orações. Ainda menino, mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele muitas vezes, pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que mais tarde Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao anjo da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais queriam é conduzir seus guardados para Deus. Por isso dizia, a intimidade de cada um com seu anjo da guarda é de grande importância. Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos em Morcone. Nessa ocasião, adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples e em 1904. Em 1907, professou os votos solenes. Fez então os estudos clássicos e a filosofia. Depois foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910 no Duomo de Benevento. Em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni Retondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie de catalisador. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo, que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo, e, de fato, todos os que o procuravam saíam reconfortados. Padre Pio de Pietrelcina entregou-se inteiramente ao ministério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do coração e libertar das garras do demônio. Por isso, Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio o revelava por inspiração divina. Isso ajudava muito os fiéis a se libertarem de seus males. Aliás, por isso Padre Pio sofreu ataques terríveis do maligno. Foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de oração, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus no mundo cheio de sofrimento. Quando os grupos de oração celebravam 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em San Giovanni Rotondo para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre Pio o viram. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, na sua cela conventual,
Padre Pio entregou seu espírito. Faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização do Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Dali em diante passou a ser chamado São Pio de Pietrelcina e sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Além dos estigmas, que tiveram duração de 50 anos, existem vários relatos atestando que o Padre Pio, o dom da bilocação, ele tinha esse dom. Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella. Sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. O Papa Bento XV disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Papa Paulo VI disse: veja que fama ele alcançou, quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite. Era difícil de dizer representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa João Paulo II disse: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis, mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente. Eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. A exumação do corpo incorrupto do Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008 e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através deste sacramento aconteceram grandes milagres de cura de corações feridos e conversões. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Amém. Oração. Façamos com muita fé a oração de Padre Pio, composta por ele para rezar depois da comunhão. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes qual facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, pois és minha vida e sem ti perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça tua voz e te siga.
Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim, te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Como este amor resoluto desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Amém.